Hello guys, how are you? Aqui estou eu com mais uma aula de Present Perfect para vocês. A razão que eu estou fazendo essa nova aula de Present Perfect para vocês é porque a minha mãe é minha aluna. E eu mostrei para ela os meus vídeos que eu tinha feito, dei aula para ela, ensinei o Present Perfect para minha mãe, gente. Mas ela não entendeu. Ela falou, não, o seu vídeo é muito difícil, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, porque eu preciso ensinar o Present Perfect para minha mãe, e eu quero muito que ela entenda o Present Perfect através de uma videoaula assim, ok? Eu resolvi fazer essa aula para vocês. A primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente estiver aprendendo o Present Perfect é o seguinte, a estrutura. Então, como que a gente vai montar esse tempo verbal tão clássico do inglês? Eu vou pegar a pessoa, I, colocar o verbo have, que aqui ele vai se tornar um auxiliar. E vou pegar o verbo no particípio, estudado. Então, se eu traduzir aqui no primeiro momento, eu vou entender assim, ó. I have studied. Eu tenho estudado. Segura esse pensamento, tá? Vou dar o segundo momento da estrutura. I have. Se eu fizer uma frase com he, ou com meu irmão ou minha irmã, eu vou ter que usar o auxiliar que vai com ele, que combina com ele, que nesse caso vai ser o has. E vou escolher um verbo na terceira coluna, que é o particípio, que é o sim do filme. Então, por enquanto, vocês estão aí traduzindo. Ele tem estudado, eu tenho estudado e ele tem visto o filme. Ok. E você está se perguntando também o que é esse verbo no particípio. Gente, o verbo no particípio, em inglês, seria a terceira coluna. Então, gente, o que é essa terceira coluna que a gente está falando? O que é esse verbo do particípio? Ok? Se você procurar na internet, você vai encontrar listas e listas de verbos. Eu fiz uma pesquisa que deu 59 milhões de resultados. Você vai encontrar listas desse tipo, tá vendo? Ó, become, became, become. Tornar-se, eu me torno, presente. O passado, eu me tornei, nos tornamos. E o particípio, se tornado. Ok? Essas listas são muito comuns. Eu tenho até aqui, ó, que eu fiz uma pra gente, só que da hora que eu estava fazendo essa lista, eu falei, gente, é muito difícil memorizar isso, né? Porque eu coloquei em ordem alfabética e cada um vem de um jeito, por exemplo, né? Ó, eu vou pegar aqui, ó, do, did e done. Eat, ate e eaten, né? Como que eu faço para memorizar isso de uma forma mais fácil? Eu fiz aqui um e-book onde eu separei os verbos em grupos. Tem um vídeo também disso, eu vou colocar o link aqui para vocês. Mas o que acontece? Eu tenho, por exemplo, o verbo ride, que é andar de ônibus ou cavalgar, andar de bicicleta. Então, no presente ele vai ser ride. No passado ele vai ser rode. E no particípio, ou a famosa terceira coluna, ele vai ser ridden. Eu vou usar a terminação n. E tem outros verbos que seguem essa mesma formato. Drive, drove, driven. Dirigir, dirigimos sempre, eu dirijo. Drove, dirigi, dirigimos, ele dirigiu no passado, né? E driven, a terceira coluna, que é dirigido. Ok? Então, corre lá no link para você poder... Tem assim, nesse book eu fiz todo um formato para você fazer frases, montar frases e treinar o Present Perfect, treinar esses verbos produzindo, ok? Então, vamos voltar lá para eu mostrar como que você vai utilizar essa terceira coluna aqui para fazer o Present Perfect. Então, você viu lá nas listas, você está aqui. I have studied, eu tenho estudado. He has seen the film, ele tem visto, ok? Como se fosse a terceira. Segura essa tradução aí, tá, gente? A gente ainda vai estudar ela. Como que eu vou fazer I have studied e he has seen the film na negativa? Eu vou usar o have, que agora é o meu novo auxiliar, e vai ficar I haven't
studied. Coloquei o N''T como todos os outros auxiliares que eu faço. Didn't, don't, isn't, ok? Olha como é que vai ficar com he. He hasn't seen the film. Só que você não traduz isso aqui como eu tenho estudado, ele não tem visto o filme. A gente vai ver agora que essa é uma estrutura que não existe no português. Tem algumas características dela que a gente vai ver, só que você vai ler essas frases como eu não estudei. Eu estudei. Ele viu o filme. Ele não viu o filme. Por exemplo, I have studied. Repeat. I have studied. Eu estudei. I haven't studied. Repeat. I haven't studied. Eu não estudei. E a pergunta, como é que vai ficar? Do mesmo jeito que todos os outros auxiliares, o auxiliar vai para frente e fica, será que eu estudei essa matéria? Have I studied? Ok? A mesma coisa com he, ó. Repete comigo. He has seen. Ele viu. He hasn't seen. Ele não viu. E como é que vai ficar a pergunta? Ele viu? Vou passar ele para frente como todos os outros auxiliares, vai ficar has he seen? Ok? Mas, teacher, quando que eu uso esse present perfect? No nível básico, a gente vai memorizar a primeira regra, ok? Que é para falar sobre algo que aconteceu no passado, mas quando a data não é importante. Então, por exemplo, they have studied in Harvard. O importante é que eles estudaram em Harvard, não quando. Quando eu uso o present perfect, eu estou querendo enfatizar a ação. Ó, we have seen this film. Nós vimos esse filme. Quando? A gente já viu. Essa é a informação que eu estou querendo enfatizar. My sister has been to London. Quando? I don't know. It's not important. Não é importante. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui e treinar. Ó. A afirmativa vai ficar I have studied. We have seen the film. She hasn't been to London. Ok? A negativa vai ficar, repete comigo, I haven't studied. I haven't studied. We haven't seen the film. We haven't seen the film. Nós não vimos o filme. E repete para mim, she hasn't been to London. She hasn't been to London. Ela não esteve em Londres. Ok? E a pergunta vai ficar todos os auxiliares na frente, ó. Have you studied? Você estudou? Have you seen the rain? Lembra da música? I wanna know. Have you ever seen the rain? Ele entra nessa estrutura que ele está perguntando, você já viu a chuva cair num dia ensolarado? Ok? Quando? Na sua vida. Não importa quando. Por fim, ela já esteve em Londres? Has she been to London? Ok? Mas qual que é a diferença, teacher, entre o present perfect e o past simple? É isso, é a data, ok? Olha esses exemplos que a gente viu, né? Que a gente acabou de repetir no present perfect. Para eu usar o past simple com eles, como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar uma data. Ó, I have studied English. Quando? I don't know. No passado simples, I studied English yesterday. Yesterday é importante, é a informação que eu estou querendo passar, que eu estudei inglês ontem. Did you see the rain last night? Last night, ontem à noite. No present perfect vai ser have you seen the rain? No passado, como eu coloquei last night, ontem à noite, vai ficar did you see the rain last night? Você viu a chuva ontem à noite? Ok? Por último, olha lá. Has she been to London? Ela já esteve em Londres? Se eu quiser falar no ano passado, ela sempre vai para Londres. E eu quero saber se ela esteve em Londres no ano passado. Será que deu para ouvir o avião? Então, teoricamente, é simples. Ah, teacher, quando tem a data, eu coloco o passado. E quando não tem a data, eu coloco o present perfect. Alunos do básico, vem comigo. A gente vai segurar essa informação um pouquinho e ao longo, à medida que você for fazendo o curso e se ambientando com o inglês e avançando no seu curso, você vai encontrar outros formatos de present perfect. Mas esse é o básico, você precisa entender ele para poder partir para o próximo estágio.
Mas eu coloquei aqui alguns exemplos porque a gente se confunde na hora de usar, mesmo no nível básico. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, I have studied biology and English. Eu estudei biologia e inglês. Quando? Não sei. I have studied biology for 2 years. Aí você vai lá e fala, pô, 2 years é um tempo? Aqui é passado. Eu estudei inglês por 2 anos. Qual que é a diferença? Se você falar, eu estudei inglês por 2 anos, quando você estudou inglês? Tá passando um avião aqui. Então, I have studied biology for 2 years. Você estudou biologia por 2 anos. Mas quando isso? Os 2 últimos anos? Por 2 anos a 10 anos atrás? Então, você na realidade não sabe a data aqui, mas você sabe um período, que é uma segunda regra de ouro do Present Perfect, que é quando você quer focar no período que algo aconteceu, mas não necessariamente quando algo aconteceu. Ok? Então, eu vou dar aqui, ó, they've been to London, a gente já viu, né? Eles estiveram em Londres. Olha o outro exemplo. They have been here since 4 p.m. Eles estão aqui desde as 4 da tarde. O meu foco é o período. Quando eu traduzo isso no português, eu estou usando o presente, porque no português a gente usa o presente. Eu estou aqui há tanto tempo. Mas no inglês, você vai usar o present perfect para expressar essa ideia de período. They have been here since 4 p.m. Olha outra ideia. They have lived here since 2010. Desde 2010. Ah, teacher, eu sei que eles se mudaram para cá, então, em 2010. Sim, mas o seu foco é o período de tempo, ok? They have lived here since 2010. Como é um período, eu vou usar o present perfect e não o passado. Se eu quisesse fazer essa frase no passado, eu teria que falar assim: They lived here in 2010. Eles moraram aqui em 2010. E acabou, ok? Olha lá, eles moraram em muitos lugares. They have lived in many places. Quando? Não sei, ok? I've already seen this film twice. Eu já, ou already aqui, ó, eu já vi este filme 2 vezes. Quando? Não sei. E outra confusão bacana que tem é porque o have, ele tá fazendo um papel de auxiliar, tá vendo? Ó, they have lived, they haven't lived, have they lived, é tudo have que vai indo para frente e para trás, né? E quando eu tiver uma expressão que nem have lunch, que é almoçar? Então eu vou ter que usar o have na terceira coluna, had lunch, porque é have, had. E vai ficar they have had lunch. Eles almoçaram. Quando? Não sei, mas eles já almoçaram. Eu vou usar o have como auxiliar e o had como verbo principal. Então vai ficar they have had lunch. Ok? Eu acredito que pode ser que você tenha algumas dúvidas aí. Pergunta, pode mandar suas dúvidas para mim. Me diz aonde que foi que você se confundiu. E principalmente, se você não se confundiu, comece desde agora a fazer as suas frases, tanto no passado quanto no present perfect. Manda para mim que eu corrijo. Manda aqui para Insight, que se eu não der conta de corrigir, os professores todos que trabalham aqui com a gente vão corrigir. E o legal é você experimentar para ir entendendo a diferença e para ir testando o seu conhecimento. Não se preocupa se você errar. Não se preocupa se você ficar confuso nesse primeiro momento, ok? É natural porque o present perfect não existe um equivalente em português. Ele até existe, né? Eu falo, eu tenho andado distraído, eu não tenho dormido bem, mas é numa situação muito específica que a gente usa essa estrutura parecida. Em inglês, ela vai aparecer em outras situações também que em português a gente faz diferente. Por isso que fica um pouquinho confuso. Ok? Treina, manda pra gente as suas dúvidas. Se você gostou dessa aula, deixa um like. Se você acha que eu posso melhorar ainda, deixa um comentário, me avisa, fala, Thaís, ó, tá confuso, fiquei confuso aqui, que a gente monta de novo. Alright? O objetivo é conseguir explicar o Present Perfect para vocês de uma forma simples. Alright? Thank you very much. I see you around.